Graças e paz, amados irmãos. Amém? Abra sua Bíblia no livro do profeta Daniel, no capítulo de número 3. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 3. Eu estarei lendo a partir do versículo de número 10 até o versículo de número 20. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 3, do versículo 10 ao versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor: Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, e teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram-lhe a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: É verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos e, quando ouvides o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos te responder. Se o nosso Deus, a quem servirmos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria, e transformado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército, que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego, e os lançaram na fornalha de fogo ardente. Amém? Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, a Ti te louvamos, te bendizemos e te engrandecemos, ó Deus. Somos sempre agradecidos, ó Deus, pelo grande poder que há, Senhor, em Ti, que o Senhor nos abençoou, nos curou, nos sarou e nos deu vida e vida com abundância, ó Deus, perdoou os nossos pecados, ó Pai. Neste momento, Senhor, tão precioso do culto, ó Senhor, fala conosco através da Tua palavra, Deus, e que a Tua palavra, ela que é viva, Senhor, ela que é eficaz, ó Pai, ela que é o nosso sustento, ó Deus, possa sim, Senhor, trabalhar em nossos corações, Senhor, e produzir o efeito necessário, ó Deus. Assim nós oramos a Ti, agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, a história é bem conhecida, né, Amém, glória a Deus, né? Antes de nós continuarmos, então, com a mensagem, vamos passar para a nossa irmã Elisana. Ela estará louvando a Deus e assim nós continuaremos. Amém? Vamos ouvi-la, então, e louvar o Senhor Deus juntamente com ela. Amém? Graças a Deus.
Aleluia. Graça e paz, irmãos, que o Senhor venha abençoar cada um e que o Senhor possa falar conosco através deste louvor. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, enche-me até que em mim se ache só a ti. E então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e 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 usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar.
quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Que o Senhor esteja sempre a nos usar, né? Que a gente possa refletir a glória de Cristo como um farol. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Como havia dito, é um texto que nós lemos, Daniel, capítulo número 3, um texto bem conhecido, principalmente nas escolas dominicais, né? As crianças sempre aprendem deste texto. E o texto é interessante que ele vai falar justamente de uma prova, né? E aí quem é estudante, quem é concurseiro sabe, né? Que a pessoa se prepara e em um momento ele é submetido a uma prova. E dessa forma nós vamos ver aqui a fidelidade de 3 jovens, né? 3 homens de Deus, são povo de Deus diante do mundo e daquilo que o mundo lhe propõe. Eles preferem morrer a pecar, eles preferem obedecer a Deus do que terem suas vidas poupadas. Elas preferem sempre ao Senhor a obedecer ao mundo, aos decretos do mundo. Interessante que o texto nos fala sobre um rei Nabucodonosor, este rei ímpio, mas esse agora era um rei de vários reis, porque ele tinha um império. Ele havia dominado o império do Egito, o império assírio, e ele também dominou o Judá. Ele levou cativos em 3 levas, lá em 1606, 1606 a.C., 597 a.C. e 586 a.C. Ele levou em 3 levas, levou vários judeus cativos da sua terra até a terra da Babilônia. E na primeira das levas ali, ele levou justamente os mais nobres, os mais inteligentes, aqueles que não tinham deficiência, aqueles que tinham capacidade de servir diante dele, diante do rei. E Deus permitiu que todo o povo, né, o povo judeu fosse escravizado e a cidade fosse destruída, os seus muros, permitiu que o templo fosse destruído, permitiu que os utensílios da casa de Deus fossem levados, porque o rei, à época, o rei Jeoaquim, o rei anterior, o rei Josias, havia feito uma reforma, mas os reis que vieram depois, que eram filhos dele, não serviram a Deus, nem o honraram, nem lhe obedeciam. Pelo contrário, entraram em desobediência, tanto o rei como os sacerdotes, e todo o povo também veio de mal a pior. E Deus levantou profetas, levantou o profeta Jeremias, que escreveu a lei de Deus, e enviou até o rei, e o rei rasgou e lançou ao fogo. Mas rasgar a palavra de Deus e jogá-la ao fogo não impede o juízo de Deus sobre a vida do povo, não impediu. Deus queria que o povo se arrependesse, mas o povo ali não se arrependeu e o povo foi levado a cativeiro. Mas sendo levado a cativeiro, havia ali jovens fiéis, dentre deles Daniel, e dentre eles seus amigos, Ananias, Azarias e Misael, entre eles ali fervorosos. E eles, quando foram levados à terra da Babilônia, eles tiveram um propósito no seu coração de não se contaminar com aquela nação. Eles foram escolhidos ali para estudar das melhores faculdades, terem tudo pago, estarem diante do rei, terem o melhor cargo público que poderia se ter naquele império babilônico. Eles não estavam ali pela sua vontade, mas contra a sua vontade. Mas eles teriam comida, estudo, tudo de graça, e eles viram que o alimento que era dado ali era um alimento servido à idolatria. Eles entraram no propósito de não se contaminar. Deus deu graça a eles que eles não se contaminaram, e assim eles preservaram a sua santidade diante de Deus.
Eles também tiveram seus nomes trocados também para seus nomes, né? Todo nome israelita ali, todo nome judeu tem um nome de relacionamento com Deus. Os nomes deles foram trocados para ter um relacionamento com os deuses da Babilônia. Ali o rei queria que eles esquecessem a sua origem, esquecessem os seus princípios, esquecessem a sua fé e abraçassem agora um novo mundo, abraçassem uma nova fé, abraçassem uma nova religião. Mas eles de maneira nenhuma negaram as suas origens. Eles permaneceram firmes. Interessante que o inimigo, Satanás, queria tirar isso deles e não conseguiu. No capítulo 2, então, o inimigo de Deus, inimigo do povo de Deus, quis ali perseguir todos aqueles que estudaram na Babilônia, todos aqueles que tinham inteligência e capacidade, porque não conseguiram saber o sonho do rei Nabucodonosor e nem conseguiu interpretá-lo. O inimigo quis matar todos, mas o interessante é que esses jovens, Daniel foi pedir tempo ao rei, ele foi orar ao rei, chamou seus amigos, que estão aqui no capítulo 3 relatados também, e em oração pedia a Deus misericórdia para que Deus mostrasse a ele o sonho e desse a interpretação. E Deus assim honrou esses jovens tementes a Deus, deu a eles esse conhecimento, esse entendimento, e eles revelaram tudo o que havia de acontecer entre os reinos de Nabucodonosor até os fins dos tempos. E nessa visão que ele deu, da visão de uma imagem, de uma estátua, Nabucodonosor era a cabeça. Mas nessa revelação, Daniel deixou bem alerta, que uma pedra sendo lançada sem força de mão atingia e destruía toda aquela estátua. Quer dizer que não existe reino humano que possa resistir ao reino de Deus. No capítulo 3, que nós acabamos de ler, este rei, não se dando satisfeito por ser rei de vários outros reis que ele dominava, ele queria ser adorado como Deus. E na revelação daquele sonho, que ele via ele como sendo um cabeça, sendo alguém poderoso, ele quis usurpar aquilo. Ele não levou em conta que aquela imagem daquele ídolo foi todo destruído pelo reino de Deus. Ele não levou isso em conta, mas ele procurou se exaltar. E aí ele quis levar a todos os povos que ele dominava, levá-los a adorá-lo, a adorar uma religião que ele estava fundando, a adorar uma imagem de escultura, e que todos deviam se prostrar e adorar. E havia uma pena muito severa: todo aquele que não se prostrasse e não se adorasse a uma imagem de escultura que o rei Nabucodonosor levantou, teria que ser morto, lançado na fornalha de fogo ardente. Essa era a pena. Ele levantou ali uma imagem, toda feita de ouro, querendo entender que seu reino, né, era não somente a cabeça, mas todo o reino dele era de ouro, e que a estátua tinha mais ou menos 30 metros de altura por 3 de largura. E ali estavam convidados, né, vários magistrados, prefeitos, todos aqueles importantes foram chamados a este culto. Inclusive Sadraque, Mesaque, Abednego, Misael, Ananias, Azarias, eles que também foram, né, chamados para serem principais no reino e para atuar naquele governo. Mas eles nunca renegaram a sua fé, eles nunca abandonaram, eles nunca deixaram de servir a Deus, e mesmo estando em uma terra distante, e pensando, Deus aqui não me vê, Deus aqui não sabe o que eu estou fazendo, poderia viver de qualquer maneira, mas eles não optaram por isso. Eles optaram por sempre agradar a Deus. O entendimento que nós temos que ter diz que nós vivemos em um mundo, né, que o mundo jaz no maligno, e que nós somos servos de Deus, e que de maneira nenhuma as ofertas que são feitas a qualquer um de nós, né, sejam os nossos jovens, adultos, sejam os mais experientes, de maneira nenhuma, em momento nenhum, nós devemos olhar para o que o mundo nos oferece, né, sejam cargos públicos, sejam finanças, seja bebida, seja o sexo, seja o que for, querer tudo isso e renegar e deixar Deus de lado. Porque o povo que deixou Deus de lado já foi levado cativo. Então, quando o servo de Deus, quando o povo de Deus
se afasta do Senhor, Deus usa realmente os ímpios para realmente fustigar o seu povo, justamente para vir como um castigo. E ali Nabucodonosor era a vara de Deus sobre o povo judeu. Foi a vara de Deus que Deus usou para castigar o povo de Deus que não quis servi-lo. Mas diante deste culto, né, que tinha a melhor música, que tinha as melhores roupas, né, que tinha talvez a melhor liturgia, e que todos foram proclamados a se curvar, estes 3 jovens, no momento que tocaram a melhor música, e todos que tinham se curvar, e era um decreto, era uma lei, e alguém podia dizer que é uma lei, e eu não posso deixar de cumprir essa lei, eu tenho que me prostrar diante dessa lei. Mas eles entenderam que a lei de Deus é maior. Ela é uma lei suprema. E nós temos que entender isso. Podemos estar vivendo no Brasil, em qualquer país deste mundo, devemos respeitar, sim, os governantes, respeitar a Constituição. Isso deixa bem claro a palavra de Deus, mas enquanto eles respeitam a lei de Deus. Porque acima de qualquer Constituição, acima de qualquer acordo internacional está a palavra de Deus. E para ela é preciosa para nós. E tudo que for antibíblico e tudo que for contrário à nossa fé, nós devemos realmente fazer uma escolha e confiar no Senhor Jesus Cristo, mesmo em face da morte. É a escolha que nós devemos fazer. E estes 3 jovens, quando foram tocados ali, e imagine o seguinte, você em uma grande planície, a 10 quilômetros ao sul, mais ou menos ali, da cidade da Babilônia, naquela planície dura, uma imagem daquele tamanho de 30 metros de altura, toda de ouro, o sol batendo nela, ela brilhando. Quando se tocou, todos se curvaram. Imagina, né? Todos de joelho, com a boca ao chão, com a boca no pó, se curvando à idolatria, se curvando àquele governo, se curvando a Nabucodonosor. Mas 3 jovens servos do Deus Altíssimo, eles não se curvaram. Então algo que fez todo mundo olhar e parar para ver é justamente não mais a estátua, mas 3 servos de Deus que não se curvam ao pecado, que não se curvam a este mundo. É uma dissonância que fez diante daquela música. Nós, como servos de Deus, quando o mundo está seguindo um curso, nós somos a contracultura, nós somos o oposto deste mundo. Aí realmente os homens vão olhar para nós e vão reparar que nós estamos fazendo o contrário. Mas neste momento as pessoas não vão nos elogiar por isso. Na verdade, vão se levantar os acusadores. Vão se levantar aqueles que apontam. Vão se levantar aquele que te critica. Então você está no seu trabalho, na sua escola, na sua comunidade, vivendo a palavra de Deus, e isso foi dito desde a vigília, né, e desde o passeio que nós tivemos ontem. Foi dito a Josué, olha, fica firme na palavra. Foi dito no Salmo 119, né, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Guardar a melhor coisa, a palavra de Deus, no melhor lugar no coração, né, para fazer a melhor coisa, para não pecar contra Deus. Foi dito aqui também para a gente continuar prosseguindo mais em aprender mais ao Senhor e fazer a vontade dEle. Então, você na sua escola, onde você está indo, no seu convívio, onde você se relaciona, você tem que ser a nota dissonante deste mundo. Onde o mundo está tocando uma música, está servindo a um falso culto, a uma falsa religião, aonde nós servimos o Deus verdadeiro. É aí que o seu testemunho de vida vai fazer a diferença. Aqui realmente nós não nos curvamos a nenhuma idolatria, a nenhum outro Deus, a não ser o Deus verdadeiro. Mas é lá fora, fora dessas portas, onde você convive, que você vai dar a nota que vai dar a diferença. É lá onde você vai colocar a posição onde muitos vão te apontar, olha, aqueles não seguem o rumo do mundo. Aquele ali não se prostitui, aquele ali é santarrão, aquele ali é virgem, está se guardando, aquele não bebe. Olha, aquele não se envolve nas piadas pesadas, não, a palavra dele é outra, a conversa dele é outra. Olha, ele não quer entrar conosco aqui e tirar uma vantagem.
É este o ponto. Nós somos servos do Deus Altíssimo, nós somos salvos para fazer as boas obras. Deus nos salvou, entregou seu próprio Filho para derramar o seu sangue para nos salvar. E nós, em reconhecimento a isso, devemos realmente servir e adorar a Ele em todo momento, ser aquele ponto e dizer não ao pecado, não ao que desagrada a Deus. Estar firme sempre no Senhor. Esses 3 jovens ficaram assim. E se levantaram algum ali caldeus ali por inveja, porque eles serviam ao rei, e os acusaram. Do momento da prova passou-se por um momento da acusação, daqueles que apontam e criticam. E é o que se diz hoje, né, a matéria do cancelamento. Todo aquele que não fala, né, a língua do momento, a língua do mundo que está dizendo, que fala algo contrário, ele está sendo cancelado. Seja em rede social, seja onde for, a pessoa está sendo cancelada. A pessoa agora tem que viver como se estivesse calada. Mas nós não devemos nos calar. Quando nos perguntarem sobre a nossa fé, devemos dar o bom testemunho. Estes 3 jovens foram acusados por inveja, por malícia. E aqueles homens que acusaram aqueles caldeus, eles não levaram em conta que tempos atrás eles seriam mortos. Mas Daniel e seus amigos oraram a Deus e eles tiveram também suas vidas poupadas pelo rei, porque o rei não queria conversa, queria o sonho e a interpretação do sonho, senão ele mataria todos os seus estudantes, magos, astrólogos e todos aqueles que deveriam servi-lo. Eles se esqueceram disso. A gente realmente pode estender a mão amiga, ajudar, conviver, mas entendemos que aquele que está de repente do teu lado, que não serve a Cristo Jesus, ele por inveja pode te acusar, só por você ser um cristão, só por entender que você não serve a Deus, só por entender que você não faz o jogo deles. E eles foram acusados. E além de ser acusados, a conversa foi distorcida, porque esses chegaram diante de Nabucodonosor e só não falaram, olha, eles não se prostram nem adoram. Eles disseram o seguinte ao rei Nabucodonosor. Eles disseram que estes jovens não fazem caso de ti. Já aumentaram a conversa. Nem serve a seus deuses, é verdade. E nem adoram a imagem de escultura, também é verdade. Então o rei, ele se enfureceu, mandou chamar aqueles 3 jovens, trouxe a eles e chegou o momento, né, de estar frente a frente com aquele que é a autoridade, que é aquele que é a lei, né? Estar à frente daquele que representa esse mundo maligno, que era ali Nabucodonosor. Ele estava ali como representante, eles foram colocados diante dele e falou, olha, isso é verdade? Você não serve aos meus deuses? Né? Imagine você, né? Numa situação, quer dizer que você é crente, então você não mente, então você nem mentir um pouquinho você não pode, quer dizer então que você não bebe, olha, todo mundo aqui tem que beber, todo mundo aqui, quer dizer que você então não engana ninguém, não engana a sua esposa, olha, esse grupo aqui de futebol, todo mundo bebe, todo mundo aqui tem alguma coisa, faz, e para entrar no nosso grupo você tem que andar do mesmo jeito, senão você vai ser cancelado. Então eles são trazidos diante, olha só que coisa, você de repente na sua escola, na sua faculdade, estudando, aquele grupo, né, onde várias coisas são postadas e ditas ali, e você faz coro com o mundo, ou não faz coro com o mundo? Né? Você vai se assentar nas ordens dos escarnecedores, ou antes vai ter prazer na lei do Senhor e nela vai meditar de dia e de noite? É uma questão bem prática, né? De fazer uma escolha, porque Deus já nos salvou. Ele já nos resgatou, já não existe o peso do pecado em nossas costas. Agora nós temos uma responsabilidade com o nosso Deus, que nós somos filhos dele. Estes jovens são colocados diante de Nabucodonosor. Agora a pressão é maior, né? Olha, vai tocar de novo, viu? E é bom que vocês se curvam agora. Mas aí vem a firmeza, a certeza. Eles estão firmados na rocha que é Cristo Jesus. Jesus, lá em Mateus capítulo 7, né, ele dizendo, fazendo a comparação, dizendo, olha,
Aqueles que praticam a minha palavra e aguardam no coração e praticam a minha palavra, eles são semelhantes, né, ao homem sábio que edificou sua casa sobre a rocha, e vê a chuva, vê os ventos, vê a enxurrada, deu contra aquela casa e ela não caiu. É firmeza na rocha. Nós estamos firmes, não, a gente não cai, não é por causa da nossa força, a gente não cai por causa da rocha onde nós estamos firmados. Lucas vai dizer que este homem cavou bem fundo até achar a rocha. É estar firmado na palavra de Deus, se aprofundar cada vez mais, para quando, né, vier o pecado bater na porta, não pecar, se lembrar das palavras, pedir graça a Deus e se fortalecer e continuar firme. Olha o que esses 3 jovens vão dizer a Nabucodonosor. Eles disseram o seguinte: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos te responder. Porque Nabucodonosor perguntou: olha, vocês servem ou não servem? Vocês adoram ou não adoram? Eu quero saber quem é o Deus que pode vos livrar. Quem é esse Deus que vai livrar vocês do fogo? Certa vez estava desempregado, ainda jovem, né? Recém-casado, desempregado, não é fácil. Para um pai de família estar desempregado não é fácil. E aí muitas vezes pessoas diziam assim: este teu Deus que tu serve, ele não é nada. Você continua desempregado. Olha que situação, né? É duro você ouvir isso. E às vezes ouvindo. E às vezes você tem que ter firmeza na convicção que você serve a um Deus que cuida de você. Que cuida de você. Eu disse a seguinte palavra: olha, quem me dá o emprego é o Senhor. Eu estudei, tenho capacidade, Deus já me capacitou, abriu as portas. O dia que Ele quiser me empregar, Ele vai abrir a porta e Deus vai me dar o trabalho. Ponto. Deste momento em diante, ninguém mais falou, né? Mas Deus abriu a porta e abriu rápido, não porque eu sou bom, não, mas porque Ele foi afrontado. Alguém perguntou: quem é esse Deus que tu serve? Tu é um desempregado. Olha como é tua vida. Deus foi afrontado. E Deus não se deixa ser afrontado por ninguém. No momento certo, Ele age para glorificar o nome dEle, para que o nome dEle seja glorificado. E Deus abriu a porta. O nome de Deus estava sendo afrontado. Você, jovem, aqueles que te criticam, querem te cancelar, querem te desprezar, seja a nota que vai destoar este mundo e honre a Deus. Eles vão querer afrontar o seu Deus. Não tenha vergonha do Senhor, seu Deus. Fique firme. Às vezes alguém pode perguntar, né? Ah, você é evangélico, né? Você é crente, você serve de Deus? A pessoa se omite, fica calada. Não. Fale, não, sou servo do Deus Altíssimo. Pela graça de Deus, Deus me salvou. Eu era um pecador, sou pecador, mas agora sou remido pelo sangue de Jesus. Cristo me salvou. Deu bom testemunho. Eles aqui não foram chamados para defender a Deus. Esses homens não são advogados de Deus, mas eles foram chamados para dar o bom testemunho. Eles falaram: olha, nós não precisamos te responder, ó rei, sobre esse caso, se ele tem esse poder ou não. Porque nós sabemos que ele tem esse poder. Ele responde continuando dizendo o seguinte, esse jovem: se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente. Essa é a nossa convicção. E você pode entender qual é a fornalha que você está vivendo, né? Qual é o momento que você está passando. Deus tem todo o poder para livrar. Mas Ele faz se Ele quiser, porque Ele é Deus, Ele é soberano. O interessante é que Tiago, irmão de João, Herodes o pegou e mandou cortar o seu pescoço. Não foi poupado. Mas ele continuou firme ao Senhor. O apóstolo Paulo foi decapitado. Um reformador tcheco, John Hus, lá em 1415, ele foi lançado ao fogo e ele tinha que renunciar à sua fé, pois ele começava a pregar a salvação pela graça e somente pelo nome de Jesus, aleluia. Pela fé que há em Jesus. E ele foi amarrado e lançado ao fogo,
para renunciar à sua fé. E ele de maneira nenhuma renunciou à sua fé. Porque ele sabia que Cristo não desceu da cruz, mas ele ficou na cruz e foi até o fim e derramou até a última gota de sangue para nos salvar. Jean Rose, ele preferiu ser queimado na fogueira. E ele morreu cantando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele morreu cantando e louvando a Deus. Temos que continuar firmes em Cristo Jesus, porque já somos salvos por Ele. E eles disseram: Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. É o posicionamento de todo servo de Deus. Deus pode livrar se Ele quiser. Ele pode, Ele tem poder, Ele tem todo o poder. Ele livra se Ele quiser. Ele livrou esses 3 jovens. E engraçado que Nabucodonosor se irou de tal forma ao ouvir essa palavra, né? Porque ele queria ser adorado como Deus. Entendemos que muitos poderes desse mundo, eles querem ser mais que Deus. Muitas ideologias deste mundo, né? Até estados totalitários querem receber honra como se fossem deuses, seus governantes como se fossem deuses. Eles se enfureceram e queria descer toda a ira, mas no meio da sua ira louca, né? Ele mandou acender a fornalha 7 vezes mais. Precisava de uma coisa dessa, coisa de louco. Qualquer fogo queimava alguém. Mas mandou 7 vezes mais, para mostrar que tinha poder. Pediu para pegar os soldados mais fortes que ele tinha. Qualquer soldado mais rápido que começou ontem podia prender esses 3 jovens, porque eles eram acadêmicos. Né? Eram servidores públicos ali na corte real. Qualquer soldado prenderia eles, mas pediu para chamar os mais fortes. Pediu para amarrá-los, atá-los, né? E mandou lançá-los na fornalha de fogo ardente. Mas é interessante que é justamente, né, quando eles são lançados na fornalha de fogo ardente, por continuarem firmes no Senhor, que é nessa hora que Deus vai libertá-los. Deus não impediu o decreto. Deus não impediu que se tocasse as músicas. Né? Deus não impediu que se fizesse a imagem de escultura de toda de ouro. Deus não impediu que eles fossem atados e lançados na fornalha de fogo ardente. Mas é no momento mais crucial, né? Onde todos os recursos se acabam, Deus se mostrou de forma gloriosa. Ele se fez presente. Porque quando aqueles homens foram lançados, Ananias, Azarias e Misael foram lançados na fornalha de fogo ardente, aqueles homens fortes, poderosos, né, soldados ali, morreram com a intensidade do calor. Eles caíram ali dentro, mas o fogo não lhes fez nada. O fogo, na verdade, queimou aquilo que atava eles, mas eles, as suas roupas, o seu cabelo, né, nada chamuscou, nada tinha cheiro. E ainda ali estava junto com eles quem? Um 4º homem. Nabucodonosor perguntou aos seus oficiais: não lançamos nós 3 homens lá, mas eu vejo um 4º, e ele é semelhante a um dos filhos dos deuses. Irmãos, Deus está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. O mundo não o vê, mas nós temos certeza que Deus está conosco. É neste momento que Deus deu a libertação. Não foi no processo. Deus permitiu que o seu povo fosse levado a cativeiro. Deus permitiu que a estátua fosse levantada. Deus permitiu que eles fossem atados. Deus permitiu que eles fossem acusados. Mas quando eles foram lançados na fornalha de fogo ardente, Deus estava com eles. Deus está com a sua igreja. Nos momentos mais difíceis, nos momentos mais dolorosos, nos momentos de perseguição contra a igreja, Deus está com o seu povo. Alguns são recolhidos, estão direto com o Senhor, outros ali são guardados, são poupados, passam por sofrimento, passam por dificuldades, mas Deus está conosco. Nós não passamos nenhuma dificuldade sozinhos. Deus está conosco. Não foi diferente com esses 3 jovens. Nabucodonosor vê aquela visão. O fogo libertou aqueles jovens,
arrebentou as amarras, mas foi Deus que libertou eles da fornalha de fogo ardente. Nabucodonosor pede que eles saiam, né? E eles saem dali. O interessante é que o servo de Deus, que confia no seu Senhor, que procura guardar a palavra de Deus no seu coração, procura honrá-lo na medida das suas forças e pede graça a Deus para fazer a sua vontade. O interessante é que ele brilha na fornalha mais que o fogo. E o Senhor brilha mais ainda porque ele brilha como um dos filhos dos deuses, porque Nabucodonosor entendeu que ele era um Deus. Olha, uma fornalha 7 vezes mais acesa, e mesmo assim, estes jovens brilhando cada vez mais. Porque eles servem e adoram um único Deus, o Deus verdadeiro. Eles são retirados. E agora o decreto muda. Olha como Deus faz, né? Nós vivemos em tempos de decretos que são decretos, muitas vezes, leis, né? Antes bíblicas. Em outros países se vê aborto até 6 semanas. Que coisa terrível. E por aí vai. Liberação das drogas. Você vê em Holanda, né? Prostituição em vitrines. A pessoa passa na rua e está ali prostituição nas vitrines. Todas coisas terríveis. E muitas vezes a fé querendo ser anulada. Você é retrógrado, você está atrasado, falando que Deus não existe Deus que possa livrar. Mas é no meio deste mundo, no meio ganhados por Deus, e no momento da vida do Senhor seremos glorificados por eles. E aí o discurso muda, o discurso de Nabucodonosor muda, porque ele vai dizer o seguinte, olha, versículo 28, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, proferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão o seu Deus. Naquele culto de Nabucodonosor, ali não tinha o sangue de Cristo, ali não tinha o cordeiro, ali não tinha o sangue de Cristo, ali não tinha o pão, não tinha o corpo de Cristo, ali não tinha nada de Deus. Temos que tomar cuidado com muitos cultos que se levantam, várias religiões que se levantam, que não têm o sangue de Cristo, que já não fala mais da morte do Cordeiro, que já não se fala mais em arrependimento, que já não se fala mais em preferir morrer a viver uma vida no pecado, mas que se vende, na verdade, uma idolatria do ouro. Adorar uma imagem de escultura, o ouro, a prosperidade, a riqueza, o tudo posso. Esses jovens aqui não falaram para o rei determinando que Deus vai nos salvar, não, eles não cortaram Deus na parede. É Deus que me livra, Deus que vai me livrar. Não, de maneira nenhuma. Eles tinham certeza, se Deus quiser, Ele livra. Se Deus quiser, Ele não livra, porque Ele tem todo o poder. Eles só confiaram em Deus, e Deus, no momento certo, os livrou. E agora Nabucodonosor tinha que reconhecer isso. E fazer o decreto dizendo qual? Versículo 29. Pelo qual todo o povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Então esses homens que foram testados, provados, que foram acusados, mas se permaneceram firmes, foram lançados na fornalha de fogo ardente, mas Deus os livrou e eles prosperaram. É firmeza no Senhor, confiar somente nele. Mas como eu disse, pode haver circunstâncias como de John Hus, Tiago, apóstolo Paulo, né? Pregar a palavra de Deus, levar o conhecimento, levar a salvação através da palavra de Deus, foi levado ao fogo. Não se envergonhe nunca de Cristo Jesus, em nenhuma circunstância, permaneça firme em Deus, não importa a situação que estejamos. Estamos vivendo um tempo desse, tempos de pandemia, tempos de guerra e de rumores de guerra. Em momento nenhum que viemos a passar, vamos nos distanciar de Deus de maneira nenhuma, mas continuar firme. Ele é o Senhor nosso Deus. Ele está junto conosco
na fornalha. Amém? Oremos. Senhor Jesus, Senhor nosso Deus, Tu é um Deus todo-poderoso, Tu é um Deus grandioso, Tu é o Deus que pode livrar e tem todo o poder para livrar, ó Pai. O Senhor nos livra, Senhor, Senhor nos